Voltamos com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8 do SBT. Mais uma vez, obrigado de coração pela sua audiência. Eu vou dar aqui uma dica de alimentação para você. Na hora de se alimentar, o almoço principalmente, não perca tempo. Vá direto ao restaurante Fogão a Lenha do meu amigo Inácio, toda a equipe lá à sua disposição, na rua principal do Jardim Tropical, logo após ao posto de gasolina. 200 metros depois, do lado direito, no mesmo espaço onde funciona todos os dias o Tiquininho, tá certo? No mesmo espaço. Um lugar amplo, seguro, aconchegante, estacionamento próprio para você se alimentar com tranquilidade e pagar apenas R$ 11,99 a alimentação, tá? O almoço custa apenas R$ 12,00, R$ 11,99, tá? Cardápio variado de segunda a segunda, não tem esse negócio não. Sábado, domingo, feriado, o Inácio e toda a equipe estão prontos a lhe atender da melhor forma possível, tá bom? E tem mais, se você quiser marmitex, não tem problema. Tem marmitex de R$ 10 e R$ 15, ok? Muito bem. Temos também o apoio do Supermercado Araújo, do meu amigo Nando Cabeleireiros, que continua fazendo a cabeça de muita gente, tá? Homens e crianças, jovens e adultos, na rua 040, a esquina com a rua Manuel Barata, no bairro Bosque. Muito bem. Eu tenho o prazer de conversar agora com o doutor Carlos Vinícius, ele é diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral, nosso TRE. Seja bem-vindo, diretor. Tudo bem? Tudo bom, obrigado. Prazer recebê-lo aqui no programa. Prazer é nosso. Eu estou aqui em Rio Branco, temos mais de 240 mil eleitores, né? 21.600 terão que ir, sobretudo os que pertencem às zonas primeira, nona e décima, para fazer algumas mudanças que vocês acham necessárias, inclusive para facilitar o acesso desses eleitores no dia da votação. Vamos falar mais sobre esse assunto. Vamos lá. Eu acho que você lembra, Muniz, que na eleição de 2014, foi a primeira vez que em Rio Branco teve identificação biométrica. Isso. O eleitor passou a ser identificado a partir da sua digital. Primeiro teste. Primeiro teste. E como sempre, o primeiro tem precisa de alguns ajustes. Claro. Mas acho que no final foi legal, né? Foi legal. Mas nós percebemos, e eu acho que você, como da imprensa, divulgou isso muito, que houve muita demora. Muitos eleitores nas filas. Teve uma sessão eleitoral lá na Fundação Bradesco que terminou quase 9 da noite. Nós somos brasileiros também. E brasileiro deixa tudo para a última hora, não é a último minuto. Isso. Mas é uma verdade que com a identificação biométrica o tempo de votação é maior. Isso nós podemos constatar, é uma verdade. No TRE não pode se furtar essa verdade. E o que é que nós fizemos? Nós prometemos, inclusive, o Tribunal Regional Eleitoral do Acre prometeu à administração que logo após as eleições nós íamos tomar uma providência. E tomamos essa providência. O que é que nós fizemos? Nós identificamos todos os locais em Rio Branco, as sessões que tinham mais de 350 eleitores, e mapeamos essas sessões. Criamos novas sessões, muito próximos dali, às vezes no mesmo prédio até. Entendi. Para que a gente possa transferir esse excedente de eleitores para as novas sessões. Para que todas as sessões, agora em 2016, em Rio Branco, elas tenham no máximo 350 eleitores. Mas aí tem um dado muito importante. A gente só pode movimentar o eleitor se o eleitor assim desejar. Nós não podemos pegar um eleitor e transferir de uma sessão para outra sem autorização dele. Então, se ele não comparecer na Justiça Eleitoral, nós não vamos poder fazer a mudança. Há alguns casos que vai ser no mesmo prédio, outros não. Outros não, mas sempre num prédio próximo. Nós tivemos esse cuidado de você não pegar, por exemplo, um eleitor do Calafate e transferir esse eleitor lá para o Xavier Maia. Nós não podemos fazer isso com o eleitor. Na verdade, o eleitor vai até poder escolher lá na hora. Bom. O atendente vai dar um leque de opções para ele e ele vai dizer, eu quero ir para tal local ou para tal local. E às vezes mudar de bairro, porque ele mudou realmente de residência. Então, é uma oportunidade também para que ele possa fazer isso. O objetivo melhor é oferecer o melhor atendimento. Diminuir o tempo de votação, de espera. Diminuir o tempo de espera do eleitor. Porque a gente não quer que o eleitor, como nas eleições de 2014, teve eleitor que passou 3 horas na fila. Não é isso que se espera da Justiça Eleitoral, que graças a Deus, nesse país que não está tão bem, as coisas não andam tão bem, né? É verdade. Nós sabemos, mas a Justiça Eleitoral é uma justiça eficiente, reconhecida mundialmente. E a gente não quer que o eleitor tenha uma má impressão da gente por conta desse tempo na fila. O atendimento já está sendo feito desde o ano passado. Desde 24 de agosto nós começamos a atender. Como eu te falei, nós temos cerca de 21.600. Mas infelizmente, até agora, o dia 24 de janeiro, nós conseguimos transferir apenas 2.970 eleitores. É muito pouco. Mas certamente o processo não vai ser igual ao do ano passado, né? 21 mil só, né? Mas é o seguinte, 21 mil que a gente precisa tirar daquelas sessões que já estão superlotadas. Se a gente não retira,
o quantitativo de eleitores vai continuar o mesmo, ou seja, o problema continua o mesmo. A gente precisa movimentar esses 21.600 para que todos, esses 21.600 e aqueles que ficam nas sessões, eles possam ter uma votação mais tranquila. Mas eu digo que vai ser diferente do ano passado, que todos tiveram que ir. Claro. E, inclusive é importante a gente lembrar que nem todo eleitor daqui de Rio Branco precisa ir no cartório. Primeira coisa que o eleitor deve fazer é o seguinte, entrar no site do TRE. Qual é a zona dele? Escolher a zona dele e a sessão eleitoral dele, a partir do título na mão. Ele vai ver se a sessão eleitoral dele está nesse processo. Não basta ser a zona. Não, porque as zonas primeira, nona e décima é Rio Branco como um todo. Entendi. Então a casa que o cara, mesmo da zona, mas a sessão dele está livre. A sessão dele não tem problema. Não é o seu caso, por exemplo, que você já me disse onde você vota, agora aqui dos bastidores. Por exemplo, aonde você vota é um local que todas as sessões estão cheias. Precisa que eleitores daquele local procurem a Justiça Eleitoral para transferir para um local novo. Eu vi que tinha muita gente, estava acima da média. Exatamente. Embora seja um local legal, fácil de chegar, né? E não há segredo, você vota no INCRA, né? Não é nenhum dado sigiloso. Lá o INCRA é um local que tem 5 sessões eleitorais e todas com cerca de 400 eleitores. Então a gente precisa tirar de cada sessão, de cada uma dessas 5 sessões, pelo menos 50 eleitores de cada uma e transferir para um local próximo. E nós já temos um local próximo lá. Tem escolas ali próximo também. Exato. Legal. Muito bom. O objetivo do TRE é facilitar a vida do eleitor, né? Porque isso pra gente, olha, o descontentamento do eleitor, ele não se resume ao descontentamento, ele gera problemas na hora de votação, gera confusão. Ele gera impasse. Inclusive para quem está trabalhando. E para quem está trabalhando, porque o tumulto, às vezes, ele se origina dessa insatisfação do eleitor. Quando ele sabe que vai votar rápido, ele chega lá, tem 10, 11 pessoas, ele não se incomoda. Fica sorridente. Agora, quando ele chega, que ele vê 50, 40 pessoas na fila, até porque nós sabemos que o eleitor no Brasil ainda é obrigado a votar. Pelo menos a comparecer. Ele pode até não votar, mas ele é obrigado a comparecer. Vamos aqui aproveitar o doutor Carlos para prestar uma assessoria gratuita aos partidos, coligações e candidatos. O que fazer, doutor, na sua opinião, para, pelo menos, diminuirmos, porque acabar é impossível, seria mais que um sonho, uma utopia, esse alto índice de abstenção, parece que aumenta a cada dia, né? Isso é o descontentamento geral, o eleitor não acredita mais em ninguém, você acha que é isso? Com certeza, há um descontentamento geral, negar isso é tentar tapar o sol com a peneira. Né? Há um descontentamento geral da nação com a classe política, isso é evidente, tá? Você pode fazer qualquer pesquisa. Embora aqui no Acre nós temos um índice de abstenção até baixo. Em relação ao nacional. Até por ser uma região amazônica, com questões de transporte, de difícil transporte. Geralmente chove no dia. Chove no dia, nós usamos helicóptero, usamos barco, usamos todos os meios possíveis. Mas o nosso índice de abstenção, aquele gira em torno de 17% a 22%. É claro que aumenta muito com essa questão que você diz, do descontentamento da população. Eu acho que os partidos têm que ser primeiro repensados. Eu creio, sinceramente, que os partidos políticos de hoje eles estão sofrendo a crise da credibilidade. Não há programas partidários reais. Os partidos prometem uma coisa, chegam ao poder, fazem outra. Quem está na oposição é contra o que ele pregava antes, quando ele estava no poder. Então, querer que o eleitor acredite é meio forçado, né? O senhor acha que o número excessivo de partidos acaba enfraquecendo a democracia, na sua opinião? Na minha opinião pessoal, aí eu não vou falar como diretor-geral do TRE, porque eu não posso falar em nome do tribunal, só a corte poderia se manifestar, mas eu como cidadão, eu acho que sim. Se você vê... Ou seja, aparentemente é uma democracia, né? Mas diz que vai ser a democracia vira anarquia, né? Não, e outra coisa, você vê que em todos os estados, em todas as nações que têm uma democracia consolidada, você tem no máximo 3 partidos. Porque fortes. Uma coisa depende da outra. Eu também acho que democracia forte, consolidada, precisa de partidos fortes. De partidos fortes, consolidados, mas com programas verdadeiros. Sim, claro. E que você sabe que se você vota no Partido Trabalhista inglês, você sabe o que vai acontecer. Se você vota no Podemos lá na Espanha, você sabe o que vai acontecer. Aqui no Brasil, infelizmente, nós não sabemos. A gente vota em um partido que prega determinada política ideológica e quando ele assume, ele é outra coisa. Muda. E não é um só não, são todos, infelizmente é todo, é generalizado. Eu acho que eu sou favorável, pessoalmente, como cidadão, à cláusula de barreira. Você não pode impedir que os partidos sejam criados, mas você tem que dar um tempo para que ele atinja determinado percentual da população, do eleitorado, para que ele possa se manter. Senão ele cai. Se ele não consegue apoiamento, ele existe para quê?
Para alugar sigla, né? É o que nós vemos aqui, infelizmente, aluguel nos de Estados siglas. Unidos, por exemplo, a gente sempre usa os Estados Unidos como exemplo, né? São mais de 100 partidos, mas no fundo só existem Só tem democratas e republicanos. Do resto Você vai na Inglaterra é a mesma coisa, na Espanha é a mesma coisa, em todos os locais. França, você tem lá na França, lá a família Le Pen, pelaquela direita lá, mas você tem sempre dois partidos fortes. Claro. Então os pilares estão ali. Aí agora no Brasil ninguém sabe, na verdade, quem é partido forte e quem é fraco hoje, né? Difícil. Doutor, na sua opinião, as mudanças na legislação eleitoral, sobretudo agora aqui, diminui o tempo da campanha, para vocês é bom ou ruim? Olha, nós, como eu estava te dizendo, nós temos apenas que cumprir a legislação. Agora, do meu ponto de vista, e esse foi o objetivo da reforma, de parte da reforma, foi reduzir custo de campanha. Então, menor tempo de campanha, menor tempo de televisão, tudo o objetivo é reduzir, já que agora nós temos a proibição do financiamento pelas empresas. Né? O certo é que nós teremos menos político falando mentira na televisão. Né? Eles vão Provavelmente. mentir menos, vão prometer porque por causa do tempo, né? Agora, para a gente, como operadores do procedimento eleitoral, do processo eleitoral, nós ficamos meio apertados. Porque você veja só, nós tínhamos convenções a partir de 10 de já junho. eram apertados, vão ficar mais ainda, né? E nós tínhamos registro de candidatura a partir de 5 de julho. Agora o registro de candidatura foi para 15 de agosto. O que é que pode acontecer? Isso é bom a gente já deixar claro. Coisa que a Justiça Eleitoral não vai ter como impedir. Na sistemática passada, quando chegava o dia da eleição, nós estávamos com todos os processos julgados. Com todo o esforço que a gente conseguia julgar aqui no Acre. Então nós já sabíamos quem estava impugnado, definitivamente, quem estava concorrendo e quem não estava. Vai acontecer nessa eleição, muito provavelmente, que nós tenhamos muitos candidatos concorrendo subjúdice, como a gente diz no juridiquês, mas para as pessoas aquele candidato que está concorrendo, mas que tem uma ação pendente ainda contra ele, que ele Qualquer hora ele pode cair ou não. E ele pode cair depois de eleito. Pode cair depois de eleito. E aí a gente tem que toda hora estar dizendo, olha, fulano foi eleito, mas agora ele foi cassado, vem outro, vem um outro. Isso é muito ruim para o eleitor. Porque o eleitor, quando ele vota, no dia da eleição, ele crê que aquele candidato que está participando, ele já está habilitado. E a gente pode ter candidatos mais ou menos habilitados. Com certeza. Então isso vai ser muito ruim. Porque o processo eleitoral começa a partir do pedido de registro, só termina lá na posse. Para a Justiça Eleitoral ele termina na diplomação. Na diplomação. Para a gente é na diplomação. Na diplomação. Na verdade, diplomou, aí tudo bem. Isso. O nosso calendário eleitoral ele é bem interessante. Na verdade, ele começa um ano antes lá da eleição com o domicílio eleitoral do candidato. Eleitoral. Se não tiver, já está fora. Aí, e também antes vinha o quê? Vinha a filiação partidária, que agora passou para 6 meses, diminuiu. Mas assim, vamos dizer, o processo mesmo em si, ele começa com as convenções partidárias. A partir das convenções partidárias é que o processo está deflagrado. E aí, com o registro de candidatura, antes começava o que? A campanha, que começava em 5 de julho, agora foi para 15 de agosto. Então, o nosso prazo para trabalhar isso, para processar todos os registros de candidatura, julgar todas as ações, ele ficou muito imprensado. Nós perdemos... Eu sempre achei 20 dias, um mês e 35 dias, né? Eu sempre achei esquisito, doutor, o fato a justiça ter que trabalhar, funcionar no período eleitoral, todos os dias, inclusive sábado, domingo e feriado. Eu acho que não havia necessidade disso, sabe? Trabalhar normalmente, expediente normal. Mas para atender a demanda, se não for assim, não atende, né? Vai ficar muita coisa aí pendente. Mesmo com os prazos anteriores, era impossível a gente cumprir jornada normal. É claro que nem todos os servidores trabalham durante o recesso. A gente sabe as áreas. Isso. No período de registro de candidatura, quem é que precisa trabalhar muito? A Secretaria Judiciária. Período de prestação de contas, controle interno. Isso. E aí você tem áreas específicas, mas não dá para ficar fechado no final de semana. Não tem como. Complicado. Não tem como. Os cartórios, principalmente? Não tem como, infelizmente não. Até porque nós temos uma força de trabalho muito reduzida. A Justiça Eleitoral ela tem uma coisa bem interessante. Embora tenha algumas pessoas digam que a gente trabalha de 2 em 2 anos, eu gostaria de dizer que eu entro antes de 8 da manhã e saio sempre... De 2 em 2 anos é o período de maior sufoco, né? Até porque a nossa eleição, se a gente preparasse uma eleição no ano da eleição, nós não faríamos como fazemos, bem feita. Você vê que a eleição é um negócio extraordinário, para quem não conhece, mas nós movimentamos de helicópteros, aviões pequenos, barcos, tratores, tudo. E você vê que todo ano a gente consegue fazer eleição sem problema. Nós temos, só em locais de difícil acesso no Acre, nós temos mais de 120 sessões eleitorais.
locais de difícil acesso. Se você analisar aldeias o drama lá de Taumaturgo, Porto Walter, por exemplo, Santa Rosa do Purus. Então ninguém imagina que a gente faz nosso planejamento no ano da eleição. Então a gente trabalha um ano planejando, a execução é até mais fácil. Isso tudo tem um custo também, né? Um custo altíssimo, tem um custo altíssimo. Doutor, o Tribunal Regional, eu sei que não foge, já foge um pouco a sua alçada, mas o senhor deve, pelo menos por cima, responder. O Tribunal ainda depende muito de outros órgãos, inclusive para ceder funcionários? Não, isso eu posso falar com certeza. Nós dependemos quase que completamente na época da eleição. Como eu falei, nós temos uma força de trabalho bastante reduzida. Só para você ter ideia, só de mesários no Acre nós trabalhamos com cerca de 8 mil pessoas. Isso aí, voluntários. De onde é que esses 8 mil pessoas aí normalmente são o quê? Ou voluntários ou nomeados, são servidores de outros órgãos. Nós trabalhamos com cerca de mais de 2 mil veículos requisitados no Estado. Olha o tamanho da coisa. E esses veículos vêm de onde? Vem do Estado, do Estado, dos municípios. Falar nisso, o abastecimento fica por conta do tribunal? Contra o tribunal. A lei 6.091, ela diz que o órgão tem que mandar o carro com condutor e abastecido. Mas como a gente roda muito também, a gente finda abastecendo de novo e devolve abastecido. É o que a gente faz. Mas todas as despesas, se der um problema no carro, a Justiça Eleitoral que arca com esse ônus. Então, com certeza eu lhe garanto, sem os outros poderes, a Justiça Eleitoral não faz eleição. Não faz eleição. Legal. Conversei aqui com o doutor Carlos Vinícius, diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral. Doutor, foi um prazer recebê-lo aqui no programa. Muitíssimo obrigado pela entrevista. Caso o senhor queira acrescentar algo, ainda há tempo. Bem rapidinho, só para pedir aos eleitores aqui de Rio Branco que consultem, ver se a associação está nessa situação e não deixe para a última hora. Por quê? O cadastro eleitoral fecha 4 de maio. E nas 2 semanas que antecedem esse fechamento, a correria é grande. Com certeza. Vamos evitar, então, a correria. Exato. Com prazer. Nada, eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Depois do intervalo, eu volto para falar de ação social. Eu vou entrevistar o Anderson Sandro, diretor de expansão da Santa Casa de Misericórdia de Rio Branco, e também com o Alisson Sandro, irmão dele. Ele é provedor em exercício. Vamos falar sobre o projeto Santa Casa na comunidade, que já chegou ao final, e vai ser substituído agora por um outro projeto não menos importante, talvez até mais abrangente, o projeto social de atendimento popular. Vamos ver o que muda de um para outro em 2 minutos. Até já.